O terceiro e último momento que venho a destacar com vocês é a educação na Idade Moderna. Os tempos modernos inauguram aí no Ocidente uma nova forma de pensar, muito parecida com os gregos antigos. Nós temos aí muitas transformações no campo da economia, da política, das descobertas científicas, que vai fazer com que a humanidade se preocupe também com a educação. E aí nós temos que ressaltar para vocês dois grandes marcos nesse período. Estou falando para vocês da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, que compõem o que os historiadores chamam de revoluções burguesas, que vão inaugurar a Idade Contemporânea. Logicamente, essas revoluções trouxeram transformações na educação que a gente tem que ressaltar aqui para vocês. A primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra. Nós temos uma mudança na forma de produzir. Anteriormente, nós tínhamos a manufatura. Antes da revolução industrial, tudo que era produzido era feito a partir da força de trabalho humana, ou seja, o artesão ele conhecia todas as etapas do processo produtivo e ele produzia aquilo que ele acreditava ser importante e útil para a sociedade. Com a proliferação das máquinas e das indústrias, nós temos uma produção muito mais acelerada. A vista urbana vai se modificar radicalmente. Nós temos agora uma migração das pessoas que viviam no campo agora para as cidades, que começam a ganhar muito mais vida. Nós temos um cenário totalmente diferente da Idade Média, onde o campo era predominante. Agora, as cidades estão em ebulição, transformando as relações de trabalho e as relações humanas. A primeira relação que eu tenho que destacar para você é uma diferença gritante na forma de trabalho. Poucos, que são aqueles donos das máquinas e das indústrias, os burgueses, a burguesia, são os donos dos bens e dos meios de produção, e agora nós temos uma grande massa de operários, de proletariados, pessoas que sustentam a sua família. Então nós já temos aí uma divisão da sociedade entre burguesia e proletariado. É importante mostrar isso para vocês porque a educação vai ser também agora dividida de duas formas. Como vocês podem notar, e Charlie Chaplin ele fez vários filmes falando dessa relação, é importante falar também sobre a alienação do trabalhador. Agora, o trabalhador ele não conhece todas as etapas do processo. Ele está inserido numa indústria e ele vai praticar somente uma forma de produção, ou seja, ele vai conhecer somente uma etapa do processo produtivo. Então nós chamamos de alienação do trabalho. Como vocês podem ver na indústria automobilística, cada pessoa ela tem uma função para trabalhar. Então a gente tem aí, logicamente, a alienação do trabalhador. O trabalhador que antes conhecia todas as etapas do produto de produção, agora ele está reduzido a uma ação apenas. Então nós temos aí essa relação de exploração do trabalho que a indústria traz. Importante lembrar nesse momento que nessa divisão que acabei de falar para vocês entre burguesia e proletariado, logicamente agora os filhos dos proletariados não estarão na escola. Muitos deles estarão ali completando a renda familiar, fazendo trabalhos ali que obrigavam-nos a ser mais um na família a lutar pela sobrevivência. Então nós temos aí cena de várias crianças trabalhando em várias indústrias em trabalhos pesados, degradantes. Como vocês podem notar aí, nós temos um momento de divisão da sociedade. A sociedade capitalista vem trazer aí dois grupos antagônicos, burguesia e proletariado, que logicamente vão ter ali acesso a dois modelos diferentes de educação. A burguesia vai ajudar a formar a elite intelectual, enquanto a classe trabalhadora vai ter acesso a uma educação de formação de pessoas técnicas, que conheçam ali a instrumentalização das máquinas, que saibam operar máquinas. Ou seja, há uma divisão na sociedade entre trabalhadores intelectuais, futuros condutores da nação, e trabalhadores braçais, os conduzidos da nação. E hoje também é assim, não é? A Revolução Francesa também colaborou com uma grande transformação da educação.
Como vocês podem ver, aí está a pirâmide social da França antes da Revolução. Acima dela está a figura do rei, no caso Luís XVI, era quem comandava a França antes da Revolução, e quem o apoiava era o clero e a nobreza, constituindo aí o primeiro e o segundo estado, respectivamente. Clero são todas as pessoas ligadas à igreja e a nobreza são pessoas ligadas à figura do rei, são os nobres. Para vocês terem uma ideia, quem está abaixo é um grupo muito grande chamado povo, é o terceiro estado. E nós temos aí uma grande divisão da sociedade. É o terceiro estado que, à custa dos seus impostos, sustenta o rei e as outras duas classes. Esse terceiro estado ele foi influenciado pelos ideais iluministas. Rousseau, Montesquieu e Voltaire eles foram intelectuais que ajudaram o povo a entender toda a desigualdade que existia no seu país e lutar por uma sociedade mais humana, mais justa e mais perfeita. Só que a Revolução, logicamente, trouxe também grandes momentos de terror, como, por exemplo, em janeiro de 1793, quando o próprio rei Luís XVI foi levado à guilhotina, símbolo máximo da Revolução Francesa. Isso quer dizer que, a partir de agora, o terceiro estado, logicamente comandado pela burguesia, estava no controle do poder político. Um dos momentos mais importantes dessa revolução é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que foi criado pela burguesia para assegurar ali os direitos que seriam, a partir de agora, fundamentados nos princípios humanos, o direito de ir e vir, direito de decidir politicamente quais são os nossos representantes, todos esses direitos que nós vemos aí na Constituição de muitos países, inclusive o nosso país, o Brasil. Outro importante marco da Revolução Francesa foi a Constituição Civil do Clero. A Igreja Católica, durante a Revolução, ela perdeu todos os seus poderes. As suas terras foram confiscadas, todos os seus direitos foram retirados. Até mesmo porque os iluministas, o terceiro estado, a burguesia que estava conduzindo essa revolução, acreditava que a igreja era uma instituição que deveria ser separada do Estado. Ou seja, nós temos aí uma luta pela laicização do ensino. Isso quer dizer que a educação ela deve ser laica, ou seja, não pode ser misturada com assuntos religiosos. A educação deve levar a população à emancipação humana, a partir do desenvolvimento do raciocínio, da inteligência, da racionalidade, a partir de descobertas científicas e do amadurecimento intelectual. Isso quer dizer que a Igreja Católica, na visão de muitos burgueses, era um entrave, era um obstáculo ao desenvolvimento científico da época. A Igreja era um centro de superstição e irracionalidade, como diria Voltaire, por exemplo. Então, logicamente, nós temos aí uma divisão entre Estado e Igreja. É o que nós chamamos de laicização do ensino. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima.